Esse é o Soma Talks, imobiliário mais diverso, onde a gente dá o espaço, abre para as vozes, as protagonistas, as mulheres do mercado imobiliário. Mais uma vez, em uma colaboração aqui com o Machado Meyer Advogados. E hoje a Martina me colocou a responsabilidade de conduzir essa conversa aqui. Então, Martina, eu vou agradecer virtualmente aqui a você que não está comigo hoje nessa edição, mas presente com a sua super imponência no mercado. Recebo Raíssa Bielefeld. Raíssa, me ajuda. Raíssa Bielefeld, mas se chamar de Bielefeld, atendo também. Muito bom, sócia da área urbanismo. E Clarice Mester, da CEISA Mester, obrigada por estarem aqui. Numa conversa que a gente vai falar muito sobre o quanto a gente consegue mudar, talvez, o nosso entorno e, quem sabe, até, de uma forma intencional, o próprio mercado imobiliário por meio do urbanismo e da arquitetura. É possível? Como a gente pode fazer essa mudança por aquilo que a gente coloca na forma como a gente imprime os nossos projetos? Vou começar com você, Raíssa. Eu sou positiva, incurável, acho que é possível. É um desafio, sem dúvida, né? A gente tem aí, não é só criar novos lugares, né? Eu acho que hoje a gente vai trazer muitas essas temáticas da regeneração, enfim, e eu acho que isso demanda aí um olhar cauteloso para entender também o que a gente errou, o que a gente pode aprender com o que a gente já aplicou, né? E como a gente pode transformar isso em saltos, né, de aprendizado para novos projetos. Eu acho que é super possível. Clarice, e você? Como que a arquitetura pode trazer esse olhar? Bom, na minha formação, essa é a premissa da arquitetura. Qual é a função social da arquitetura, né? A gente não constrói só cidade, a gente constrói sociedade, a gente constrói futuro, a gente tem muitas ambições na arquitetura. E a arquitetura do mercado imobiliário obviamente que é a menina dos meus olhos, mas é um nicho que foi muito desprezado pelas universidades, pelos pensamentos sistêmicos, pelas grandes organizações, que não enxergam o potencial realmente transformador, a escala. Para você ter uma ideia, uma época eu quis fazer uma pesquisa de quantos prédios tinham em São Paulo. Sabe que não existia registro disso. Eu precisei ficar pensando como eu ia descobrir. E daí eu fiz uma pesquisa sobre a quantidade de elevadores que a gente tinha, licenças de elevadores, para poder estimar a importância desse tipo de construção na cidade. Olha só. E hoje em São Paulo nós já somos mais prédios do que casas. A gente passou esse número, se não me engano, faz um ano que a gente passou o dado da São Paulo, especificamente São Paulo. A gente tem mais pessoas hoje morando em prédios do que casas. E foi um marco recente, mas que mostra uma mudança da configuração da cidade, né, numa verticalização, e que cada vez mais esse adensamento tem sido, né, o norte, especialmente do mercado imobiliário, mas adensar não significa necessariamente qualidade de vida e qualidade de urbanismo. Raíssa, pela área urbanismo, como é que vocês têm pensado cidades e master plans e a relação com esse produto imobiliário para a qualidade do morar? Eu acho que quando a gente pensa a escala de urbano, a gente entra numa esfera que é um pouco um prazo, né? A execução ela é muito mais demorada do que um edifício, né? Então, sem o edifício, o urbanismo não acontece, né? Porque não basta só parcelar o solo. Mas quando a gente pensa em projetos urbanísticos que vão trazer aí um cenário urbanístico mais saudável, a gente está pensando também não só em novos territórios, mas nos territórios que a gente já possui. Esse dado que vocês trouxeram, referente a São Paulo, por exemplo, ele indica para a gente uma nova realidade, né? Um prédio não é uma coisa que se desfaz em 10, 20 anos, né? Eles ficam. O que a gente vai fazer com isso? Mas, pensando também no que a gente trata lá no nosso dia a dia, eu acho que o que vem acontecendo é o movimento dos empreendedores e dos incorporadores de terem entendido a importância de boas práticas
de desenho e do bom casamento com a arquitetura, né? O projeto urbanístico, ele isolado, ele não resolve, e o arquitetônico sozinho também não é a solução. Então, eu acho que agora já tem um entendimento maior do impacto na qualidade das pessoas, né? Da qualidade de vida das pessoas. E como isso pode ser melhorado através do que a gente coloca ali no papel. Acho que lá no escritório a gente tem uma premissa de fazer cidade para as pessoas, né? Esse bordão aí já está bem difundido, mas a gente gosta de pensar que é um urbanismo também que cria lugares, que proporciona experiências para as pessoas. O placemaking também é uma outra expressão já bastante conhecida, pelo menos para quem é do nosso mercado. O que isso quer dizer, né? A gente quer espaços de qualidade, espaços bem equipados, espaços desejáveis. Então, eu acho que é tudo um grande casamento, né? A gente faz o urbanismo do novo, com esse olhar de, nossa, queremos fazer diferente, né? E também olhamos com carinho para os entornos, que são também muito importantes. Os projetos, eles não são pins, né? Eles estão em algum contexto, então a gente sempre tem que pensar nesse entorno também. E olhando também um pouco para o passado, um pouco para o futuro, porque quando a gente olha para o futuro, a gente precisa da arquitetura de qualidade para casar e fazer ali o fechamento. Agora, esse casamento fica um pouco complexo quando o mercado pensa em construir o maior prédio, não o melhor prédio, né? Clarice, como é que a gente muda um pouco essa dinâmica de pensar que muitas vezes o melhor não precisa ser o maior? É a pergunta de milhões. Olha, eu digo que a arquitetura, ela é uma senhora de muitos mestres no mercado imobiliário. Você tem o empreendedor, você tem o poder público, você tem o cliente final, você tem o vendedor, todo mundo com a sua expectativa do que é o melhor. Então, isso é um pouco relativo, inclusive, e às vezes contraditório. Um player dessa cadeia acha uma coisa, o outro acha outra, o poder público tem uma outra interpretação. Então, a gente tem que pensar, assim, enquanto arquiteto, qual é o nosso objetivo. Enquanto ofício, né? Enquanto ofício, enquanto você pode contribuir com cada um desses agentes. Obviamente que, ao fim e ao cabo, quem paga manda. Ou o poder público ou a lei estabelece, mas a gente é capaz de contribuir com todos esses setores. E eu diria que o mais importante, o grande valor a ser promovido é uma cidade para todos. Perfeito. E isso começa dentro do quarto do sujeito. É suíte ou não é suíte? Ele é capaz de dividir o banheiro ou ele não é capaz de dividir o banheiro? Não, agora tem Cuba, ele não consegue dividir a bancada. Nós temos que ir na Cuba tendo... Como é que ele vai dividir a rua, né, se ele não é possível dividir o banheiro? Então, essa ambição, né, dos arquitetos, eu acho que é um norte. Como é que a gente faz uma cidade para todos? Porque todos temos que viver aqui. E todos temos que construir aqui o nosso futuro juntos, inclusive. É uma coisa... Então, como é que a gente faz isso no espaço privado, mas como a gente faz isso nas áreas comuns do prédio? Como a gente faz isso na interface do prédio com a rua? Como a gente faz isso na paisagem? Porque eu construo um prédio, sei lá, redondo, e o que acontece com as visuais no entorno, né? Que você cria ali uma sensação um pouco estranha. Enfim, são muitas, mas eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, entendendo essa complexidade, que não é fácil. Agora, eu vou colocar um pouco mais de pimenta na conversa, porque a gente sabe que no nosso mercado, apesar de muitas empresas terem majoritariamente o seu departamento de arquitetura ou incorporação ou de desenvolvimento majoritariamente feminino, os arquitetos que a gente reconhece que assinam, de fato, grandes projetos, principais projetos, do mesmo jeito que, né, Raíssa, a gente sabe que os grandes nomes do urbanismo são homens. Perfeito. Né? De que forma a presença feminina pode contribuir
para essa arquitetura e cidade para todos, todos e todas, enfim, a forma que você melhor quiser atribuir, né? Eu acho que do ponto de vista do urbanismo, especialmente, até faz um tempo, não vou mencionar qual era o evento, mas eu tive num evento e estava assim, urbanismo social, um falava e outro falava, urbanismo social. E aí, de repente, uma pessoa falou assim, poxa, não existe urbanismo social, né? Esse termo. Inerentemente, o urbanismo é social, é parte dele. Se ele não está cumprindo o papel social, ele não está sendo executado da maneira correta. Então, quando a gente pensa os projetos para todos, né, a gente tem que pensar justamente nisso. Eu acho que são como que a gente insere mais vozes, né, para... Eu acho que uma coisa super importante, até que quero aproveitar o espaço aqui para falar. Os incorporadores, empreendedores, enfim, os nossos clientes no geral, nossos, eu digo, do escritório, né? Eles são pessoas que trabalham já há muitos anos com projetos, né? Empresas duradouras, enfim. E eu acho que o movimento que está acontecendo agora é muito positivo porque é um movimento de escuta, que é onde se inserem todos, né? Quer dizer, onde eu consigo ouvir o que uma mãe está me dizendo, que ela sente falta num espaço, o que... sei lá, um grupo de adolescentes tem para falar de uma praça, de uma rua, de um paisagismo. Essas opiniões, né, eu acho que num primeiro momento podem ser muito... causam um certo receio, né, porque o pessoal tem medo, tipo assim, não mexe no meu queijo, né. Mas, no fundo, eu acho que é isso que configura projetos com um olhar mais humano. Que é isso que a gente procura com um bom urbanismo, né. A gente quer um projeto que, além de lindo e além de rentável e além de super lucrativo, que ele seja um espaço inspirador para as pessoas, que as pessoas queiram estar ali. Porque é isso que vai fazer o sucesso do lugar e que vai tornar ele mais que um lugar, um destino. Então, eu acho que a questão social, ela está super incluída e eu desejo aí que no futuro a gente consiga fazer mais debate sobre as questões sociais dentro dos projetos de urbanismo e de arquitetura. Quer dizer que então, o desejo existe? O desejo existe. Eu acho que falta ainda, não só ali do escritório, mas da minha vivência, eu acho que falta ainda o pessoal enxergar caminho, sabe? Eles têm, eu acho que o receio, assim como todas essas temáticas que permeiam a comunidade como uma porta-voz, gera muito medo, assim, né, de uma retaliação ou de de que o projeto seja prejudicado, alguma coisa nesse sentido. E realmente há que... todo mundo tem que ter vez, né? Não é só um nem só outro, mas eu acho que a participação é sempre bem-vinda e gera aí resultados muito exponenciais. Claro. Olha, eu sou um pouco mais pessimista sobre este ponto. Para um empreendimento funcionar, você precisa muita gente. Sim. Muitos, né? Então, é difícil você entrar numa reunião e ter mais de 2 mulheres. O índice é 1,5. Por quê? Porque, então, o escritório, quem cuida da arquitetura são coisas muito complexas, tem que lidar também com o empreendedor, tem que lidar também com o poder público, tem que lidar também com a obra. E, assim, o tempo que uma mulher tem para fazer tudo isso é menor, é mais restrito. A gente tem muitas preocupações. Então, se tivéssemos aqui 3 homens nesta reunião, quantos teriam ido fazer as unhas e o cabelo e a maquiagem? Eu não sei se tem menos tempo ou menos espaço. Eu acho que é uma somatória de tempo e espaço. A gente tem muitas responsabilidades enquanto mulher. A gente tem que cuidar dos pais, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar da prefeitura, a gente tem que cuidar da obra, a gente tem que cuidar das recepções, porque a maior parte da política, tudo que envolve, não acontece no horário de trabalho, né? Às vezes, no escritório, quando eu vejo que tem uma reunião para a qual eu não fui chamada, eu faço café. E eu entro servindo café. E daí, olha que precisa tática. ver como é simpático o acolhimento.
Sei. Mas bem para aquela reunião que não te chamaram, sabe? Então, eu acho difícil, mas não é porque é difícil que é impossível. Uma das coisas... na arquitetura, a gente pode ter refletido... Nos anos 70, houveram iniciativas de condomínios clube. Que foi, por exemplo, Ilhas do Sul, depois teve o Portal do Morumbi. E isso aconteceu, não funcionou muito bem na época. Mas era um olhar um pouco do modernismo aplicado à arquitetura, a gente já falava disso há pouco, né? A arquitetura e, consequentemente, ao urbanismo, que é muito segmentar e setorizar a cidade, que a gente já entende hoje e já é sabido que isso não traz benefício para os usuários, né? Então, mas para quem trouxe benefício? Porque isso é uma coisa recente que aconteceu de novo faz uns... Boa lá, colocação. uns 12 anos. Essa pergunta eu quero fazer 12 anos atrás, 10, 12, 15 anos atrás, começou em São Paulo um revival dos condomínios clubes. Por quê? Porque as mulheres entraram no mundo do trabalho. Sim. E daí ficou mais difícil, leve trás, ficou mais difícil o gerenciamento. Então, toda uma classe média que antes ficava em casa e agora precisa sair, precisa dar conta. Impactou a arquitetura na hora. Perfeito, eu acho. A cidade foi impactada, todo o ecossistema, todo mundo, o trânsito, até os clubes que deixaram de ser tão relevantes, porque agora... Então... Mas é por isso que eu acho que é uma grande besteira que não sejam incluídas as falas, né, das mulheres, especialmente no urbanismo. Você falou, né, quantas mulheres urbanistas você tem fácil na cabeça, né? Na arquitetura, pouquíssimas, e no urbanismo, menos ainda. E a gente pensar em Jane Jacobs, ela nem era urbanista, era uma jornalista, ela era ativista, uma jornalista que trouxe assim, uma visão... né, de olhar para um bairro ali que depois gerou uma tendência em Nova York que o mundo se abriu. Mas essa visão também ela tem algumas críticas e tem uns lados muito positivos, né? Sim, mas eu acho que mesmo as críticas, isso para mim é super importante falar. Jane Jacobs não foi perfeita nas suas colocações, como nenhum ser humano provavelmente seria, mas ela foi a precursora da discussão. Foi. Então, assim... E talvez ela não ter o diploma abre mais esse espaço de poder falar. Eu acho que às vezes isso também te coloca num lugar de poder, né? Tem uma pegadinha, porque assim, quando eu falo que falta mais espaço, eu não sei se falta mais espaço ou se falta mais reconhecimento. Porque a gente teve muitas arquitetas e urbanistas super importantes ao longo aí da história e, na verdade, elas são ocultas, né? Elas são anônimas. A gente tem vários movimentos aí de nomes femininos que estão sendo, né, desenterrados, digamos assim, para que a gente conheça a história. É isso. Se você ler a biografia da Lina Bobardi, ela está o tempo todo lutando contra um apagamento, né? Ela ia na obra do MASP e o pessoal... Aquela resistência, né? A mulher chegou. Tipo assim, como se fosse... uma coisa inusitada. Se fosse um homem, ninguém ia falar nada, entendeu? Olha, eu conheci a Lina Bobardi, ela era bem brava. Nossa. Você conheceu? Eu adoro. A casa dela. As mulheres bravas mudam o mundo. Eu adoro Conta desse brava. encontro. Logo que eu entrei na FAO, tinha essa coisa de você estudar uma obra e depois ir, enfim... Nossa, que máximo! E eu cheguei lá na casa de vidro, que para mim, na época, já era uma coisa mais comum. Sim. Eu já nasci, a minha infância eu já tinha conhecido o MASP, eu já conhecia as casas modernistas, e foi assim, eu esperava chegar lá e encontrar uma pessoa muito diferente da pessoa que eu encontrei. Sim, perfeito. Ela não tinha o papel de heroína. Ela era não real, queria então. dizer o quanto... Eu lembro que eu fiz uma pergunta muito ingênua, com 20 anos, né? Da influência do Le Corbusier na obra dela. Juro, ela olhou para mim e assim, não podia ter sido maior o desprezo desta mulher. Gênia. Mas eu acho que eu não entendia o papel e a importância e o quanto ela teve que... ser a própria influência, o quanto ela mesma teve que colocar parâmetros e ficar
ela se deu ao luxo de ser brava e de ser, sei lá, Essa mal-humorada comigo. Foi muito importante para mim ter Esse estigma essa da mulher vivência. brava é um clássico, né? A mulher que ela é mais profissionalmente imposta ou que ela é mais bem posicionada, ela é sempre brava. É uma mulher brava. Esse rótulo, quando alguém fala pra mim, pô, fulana é brava, eu já fico pensando, essa é boa. Verdade. Olha, foi incrível. Bom, Mudou minha vida só de ver a pessoa e conversar, acho que 15 minutos com ela. A postura dela foi uma coisa que eu não vejo e, assim, nem sei se eu sou capaz de reproduzir uma coisa dessas, porque essa mulher, Sim, ela ela podia. era uma potência, né? Mas eu acho que ela foi isso, né? E o fato dela não ser nenhuma heroína ou não ser uma divindade, eu acho que isso também coloca luz sobre esse fato de que as mulheres não precisam ser perfeitas, né? Canonizadas. Elas são humanos. Quando eu penso assim em alguns artistas ou grandes empresários, né? Tem muitas entrevistas de curiosidade, né? Tipo, sei lá, explorando características que são peculiares, né? É bravo, ou é genioso, só come não sei o quê. Se for escrever isso de uma mulher... Não come, não come, né? gente, isso aí é uma sacanagem. Então, acho que falta referência e, no fim, a gente é a própria referência. Eu mesma, dentro da minha carreira, eu acho que eu tive muita sorte de ter boas mentoras. A minha primeira chefe foi excepcional, foi uma grande inspiração, mas toda vez que eu falava assim, eu sou mais urbanista que arquiteta, né? Porque esse vira a sua apresentação, né? Oi, tudo bom? Meu nome é Raíssa, sou mais urbanista que arquiteta. Mas a pessoa já fica assim, e faz o quê? Tipo assim... É como se fosse uma... Mas você não acha que isso está muito para engenharia? Como se a engenharia não fosse possível. Possível, né? Enfim, acho que é isso. Acho que as mulheres, elas têm esses papéis nas empresas, inclusive quando essas empresas são majoritariamente compostas por um corpo de mulheres, eu acho que isso não diz muito, sabe? Quando eu recebo esse argumento, né? Poxa, mas lá na empresa 90% é mulheres. Legal. Quantas estão na liderança mesmo? Tipo assim... Ou quantas que representam a empresa, né? Acho que tem esse lugar também, né? De voz. Eu acho que a gente ainda está lutando para ser a referência, assim. Acho que ainda falta muito. E, Clarice, recentemente a gente falou sobre esse lugar de representar e esse lugar de ter um poder ou potencial poder de mudar esse ambiente ao entorno. Você falou muito dessa presença da Lina que você traz na memória. O que a gente pode refletir sobre, talvez eu vou usar aqui um termo, crise de liderança, para que essas nossas empresas e profissionais desse nosso setor, especificamente, possam mexer com o entorno pela forma de liderar, né? Pela forma de se colocar. Acho que, para começar, a gente tem que falar da formação. Eu vou falar onde eu me formei, mas pela amostra, talvez isso seja mais comum do que se imagina. O mercado imobiliário não é exatamente bem visto nas escolas de arquitetura. Exato. Não, você ele nem é aprende em pessimamente corporação. mal. Você não aprende. Você Você sai não sem se saber. chama mercado imobiliário, se Não. chama especulação imobiliária. Exato. Sim. Começa Gentrificação, qualquer outro tema. Exatamente. Então, com essa discussão que eu fui pesquisar, porque isso foi uma coisa que muito me tocou no começo. Por que existia essa rejeição, né? De um produtor tão importante dentro da cidade. Eu Por não quê? aprendi isso na faculdade. Foi Não? aprender depois, Então, trabalhando. Né? Eu descobri que isso tem a ver com a questão dos anos de ditadura no Brasil, que os governos militares resolveram tirar a verba que estava... Depois da guerra, houve um desejo de modernizar o país. E a verba que estava no rentismo foi realocada para uma produção imobiliária que crescesse a cidade, que crescesse o Brasil. Tinha essa ideia, vamos crescer o Brasil país do futuro e tal. Com isso, foi alocado uma verba, muito dinheiro na construção civil,
E os arquitetos tinham uma militância de esquerda que foi... ali houve uma cisão entre a arquitetura e a construção da cidade. E isso é muito importante a gente falar, porque a maioria dos estudantes de arquitetura são mulheres, mas não recebem uma formação para atuar. É como se esse fosse o primo-enjeitado da arquitetura. Acabam indo por escritórios de interiores, decoração. Exatamente. Né? Então, as mulheres não fazem, não se aventuram neste lugar tão importante. E quem está ali são mais engenheiros, que, inclusive, não reconhecem, não valorizam. Quando tem um grande projeto, assim, vai para um escritório americano, escolhe um player externo, entendeu? Em vez de valorizar. Mas existe essa cisão na formação. Então, acho que isso é a primeira... Enquanto não houver essa reconciliação, acho difícil que a gente tenha... que a gente possa caminhar. Eu lembro eu encontrava colegas que olhavam para mim e falavam assim, mas quem é que faz os projetos no seu escritório? Sim. Porque não existia sequer essa possibilidade. Eu falava, como assim, quem? Sim. Mas eu acho que da minha experiência pessoal também, eu me formei em universidade privada, mas eu era muito mal vista por já ter iniciado a graduação trabalhando na iniciativa privada, né? Era como se eu tivesse traindo, né, a educação acadêmica, né? Parecia que não dava um casamento ali. Eu acho que é um desafio, o maior desafio do mercado imobiliário é o casamento da visão pública com a iniciativa privada, sem dúvida, e eu acho que é um ponto difícil, né? O pessoal tem uns mais pessimistas, acho que nunca vai acontecer. Eu quero acreditar que em algum momento a gente vai conseguir ter não sei se um consenso, mas pelo menos espaços de conversa, né? Porque não tem como ficar cada um puxando um lado da corda, sai todo mundo perdendo. Mas eu também acho que vem da formação, acho que tem uma questão assim. E acho que depois no mercado imobiliário, quando você já está formada, enfim... a questão de um trabalho de qualidade, enfim, e de destaque, que você alcance mais pessoas, aí vai depender um pouquinho dessa questão do espaço, que eu acho que ainda é muito pequeno, assim, são coisas para a gente ir trabalhando. Acho que a gente já melhorou bastante, mas falta muito chão ainda. Você tem uma cadeira hoje dentro da DIT, né, e fundou a DIT Mulher. Em que lugar essas entidades, olhando para a DIT, Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turismo, pode ajudar ou criar pontos nesse lugar, né, de conversa? Sem dúvida. Eu sou uma aditer, já faz muitos anos. Eu comecei, o meu primeiro evento da DIT, eu era recém-formada, assim, e engatei, porque me interessava muito que os eventos eram muito práticos, assim, de temáticas muito consistentes, assim, aquele evento que você vai e você volta com bagagem, sabe? E acabei me aproximando ali, enfim, do pessoal e trocando muita ideia e trazendo também essa... acho que eu fui a porta-voz de um grupo de mulheres que tinha essa vontade de ter um espaço dedicado e que se sentia, enfim, de alguma maneira ali com potencial desperdiçado. Então, acho que a minha conversa começou aí. Olha, eu acho que a gente tem um nicho que não está atendido e que eu acho que é uma bandeira para a gente levantar. E, olha, eu dei uma incomodada no pessoal lá para a gente começar a aprofundar, mas eu acho que qual que é o papel da associação enquanto entidade mesmo, né? E especialmente de uma entidade com tamanho alcance no mercado. É um formador de opinião. Uma associação desse tamanho, ela tem um potencial de alcançar lugares, empreendedores, incorporadores, arquitetos, profissionais da área, todos envolvidos, que sozinha não vou ter voz. Então, é aí que eu acho que a associação, ela se transforma numa ferramenta, né, de melhoria mesmo, porque, na verdade, tudo que a gente está propondo lá enquanto movimento no fim, reverte valor para os empresários, reverte valor para os projetos, e com um espaço assim onde você tem voz, onde você consegue
trazer aí também as dores, né? E toda a parte não tão legal de ser mulher no mercado imobiliário, eu acho que é uma grande oportunidade de virar esse jogo, porque eu acho que é uma necessidade emergente. E assim como as mulheres do mercado imobiliário e outros movimentos, a gente tem Mulheres do Brasil, enfim, são indícios de que a gente precisa muito olhar para esse assunto, né? Então, acho que é uma grande oportunidade aí de virar o jogo. Muito bom. Clarice, como que, então, vou pegar a pergunta desse seu colega, né? Poxa, mas quem faz o projeto na sua empresa? Conta do dia a dia da Seis Amestre pra gente, um pouco do que você consegue trazer hoje como produto e como representatividade desse lugar que vocês hoje ocupam. Bom, a Seis é uma empresa familiar, que é uma coisa interessante, porque em São Paulo foram assim que se formaram as construtoras. Sim. Originalmente são empresas familiares e geolocalizadas. Então tinha a firma que trabalhava em Perdizes, a firma que trabalhava no Morumbi, a firma que estava... E a Seis trabalhava no Itaim. Construiu mais de 30 prédios no Itaim, construiu os primeiros prédios do Itaim, tinha toda essa... Meu pai, né? Era meu pai com os meus tios. E na segunda geração, meu pai ficou com todos os filhos. Então, eu trabalho com 3 engenheiros, meu pai de 83 anos, um irmão e uma irmã. E é uma aventura, porque a gente compra o terreno, porque escolhe o terreno, porque escolhe o produto, porque projeta o produto, porque faz o folheto, porque vai na obra todo dia, porque se envolve com as vendas, porque vê o resultado do que aconteceu. Então, é uma imersão num universo muito poderoso. Você tem interlocução com todas as áreas, com quem faz projeto. Então, por exemplo, na área de projetos, tem aparecido hoje, a gente trabalha com uma calculista mulher, uma calculista de estruturas mulher. Eu também tenho uma mulher na parte de projetos de elétrica. Olha só que curioso. O que aconteceu com o trabalho remoto, como é que foi na obra? Pensa, durante a pandemia, eu tinha uma filha em casa, sozinha, e eu tinha que ir na obra, porque não parou os prazos da construção civil. Então, e o cliente ligando, porque o cliente ficou em casa, sem fazer nada, ele queria saber do programa. Então, era uma... Por outro lado, é muito satisfatório. É um microcosmos, você cria um mundo ali. E depois dura 50 anos, como você está dizendo. Tem toda uma responsabilidade envolvida com isso, que eu acho que é a característica da nossa empresa, né? Que como somos muito envolvidos, somos muito responsáveis. E também tem uma coisa ali que eu consegui na empresa, e acho que essa é a minha participação, como esse idealismo que eu não perdi, que todo projeto a gente precisa ter uma coisa nova. No começo eu queria ter 10 coisas novas no projeto. Daí eu entendi que não era possível para aquele que comprava conviver com 10 coisas novas. Então, no começo eu lembro que eu mexia na altura das paredes, depois eu mexia no gradil, depois eu mexia no que fazer no salão de festas, enfim. Agora eu entendi que dá para fazer algumas coisas, porque senão é muita coisa. Nossa, eu super me identifico. Nem o vendedor consegue vender, nem o cliente consegue entender. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que eu acho interessantes. Depois de eu ver, eu tinha várias amigas que trabalhavam no quarto de empregada desses edifícios mais antigos. Então, eu pensei, puxa, que coisa, né? Não tem mais empregada, mas a pessoa trabalha no quarto de empregada, simbolicamente, isso é uma questão. Então, nesse prédio que eu estou fazendo, por exemplo, eu mudei na convenção de condomínio o uso de salão de festas. Então, você pode usar o salão de festas das 6 em diante como salão de festas e no fim de semana, mas durante a semana até às 18 horas é um lugar para home office. Para que possa, inclusive, existir uma vida naquele espaço que não fica fechado. Que faz um coworking dentro das pessoas que ali trabalham. Então, ressignificar pequenas coisas. Por exemplo,
é a história de tirar o gradil da rua, né? Porque a rua é para você também. Mas a gente vê coisas. Se vocês acham que a internet tem haters, é porque vocês nunca foram numa reunião de condomínio. Já fui. Já Já fui. instalei condomínio, já fiz assembleia de instalação. Não é? Mas acho que eles nasceram todos lá, né? Não, uma loucura. É um ambiente sempre bastante peculiar. Então você estuda isso. Então eu fui estudar na psicanálise. De onde vem isso? De onde vem essas pulsões de odiar o vizinho? Por que você não compõe com o vizinho? Porque como você pode contribuir para que isso seja minorado? Então, por muito tempo eu fiquei pensando, entender o porquê, até que eu percebi que não importava o porquê, importava como resolver. Então, nesse novo prédio que eu estou instalando, por exemplo, a gente fez um canteiros de horta, para que a comunidade trabalhe em alguma coisa que seja, que componha uma comunidade. Juntos, né? Juntos, ao invés de que a única coisa que eles façam juntos seja processar a construtora. Né? Então, eles podem fazer horta juntos. Que é o lugar que eles se encontram. Porque existe, você tem que entender que a formação de um grupo depende... Como é que se forma um grupo? Então, primeiro eles odeiam a construtora, depois eles odeiam... administrador, o síndico. Depois eles odeiam a pessoa que vai entrar, né? Deve ter muitas câmeras, muitos gradis, muitas seguranças. Depois eles odeiam as crianças. Daí põe chave em todos os equipamentos de uso comum. É sempre muito aflitivo isso para mim. Mas eu vejo que, depois que eu vi que aconteceu em 30 empreendimentos, eu já percebi que é inerente ao processo. Não tem a ver com o que está acontecendo em termos de arquitetura, nem em termos de urbanismo. Então, como é que a gente faz para driblar isso? Quem vem primeiro, ovo ou a galinha, né? A nossa alteração de projeto que vai transformar a questão social ou é a questão social que vai transformar... Não, eu acredito no projeto como ferramenta. Como ferramenta. Então, eu por também. exemplo, vamos reciclar o lixo. Isso é uma meta. Isso pode gerar economia no condomínio. Isso pode... gera um engajamento para coisas positivas. Total. Mas é por isso que a gente faz essas comparações, assim, às vezes a gente fala, poxa, lá na Dinamarca super funciona não ter cercas, né? Por que aqui não funciona? Super complexo, né? Segurança, não sei o quê. Mas acho que tem uma questão também de hábitos da sociedade que vão se transformando. E eles vão se transformando nessas pequenas ações. Quer dizer, é uma hortinha que eles vão trabalhar juntos, é um jardim que eles vão aproveitar ali um horário de sol e aí vai ter um encontro das vizinhas. Eu acho que começa nessas pequenas coisas. Acho que lá no escritório eu já... E na minha vida também profissional, eu também já quis fazer muita inovação. As mulheres inovadoras. Mulheres gostam. Muita vontade, gostamos. muita sede de fazer diferente. E eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive com meu sócio, o Hélio Mítica, é que às vezes o básico bem feito tem muito mais efeito, sabe? É muito mais inovador. É muito mais inovador. Então, acho que hoje em dia, lá no escritório, no nosso dia a dia, a gente, claro, tá sempre propondo coisas novas. Acho que é uma característica também do projeto urbanístico lá, da área urbanismo, que nenhum sai igual, né? Então, a gente até, mesmo alguns empreendimentos que são da mesma incorporadora, levam a mesma nomenclatura, mas são em cidades diferentes. Então, cada um é um, né? Nenhum é igual. E isso dá muito orgulho. Mas eles são muito bem feitos e funcionais, pragmaticamente bons. Então, eu acho que isso é uma coisa que também vale pra gente entender que a transformação, às vezes, ela começa nisso, assim, sabe? Eu acho que a sede, a vontade, ela é inerente da gente, do perfil da gente, mas eu acho que tem muitas coisas ainda que... Quando o pessoal vê bem executado, uma área pensada com carinho, um home office pensado com carinho, eu acho que já ajuda muito. Bom, com isso a gente conclui que o projeto como ferramenta. Total. E quero agradecer a vocês por essa já? conversa. Já, gostoso, né? Passo rápido. Olha, a preparação foi mais tensa. Eu preciso agradecer a Elisa, que foi do Mulheres do Imobiliário, que foi a pessoa que teve essa ideia, essa iniciativa, né, falando de ferramentas, que pode nos ajudar nesse lugar tão solitário, né, que é o da construção civil, que é o do mercado imobiliário e que também é o do vontade de mudar o mundo, né, que é um pouco solidário. Então se a gente puder mudar um pouquinho, né, fazer uma mudança por aqui. vez, né? Uma por vez. Uma por vez. Então, que a cada episódio a gente consiga mudar um pouco mais. Agradecer você que ficou conosco aqui no Soma Talks.
convidar a fazer parte do Mulheres do Imobiliário, essa comunidade feminina que hoje é a maior do mercado imobiliário, e com você vai se tornar ainda melhor. Também agradecer a Martina por abrir as portas da Machado Meyer para nós e convidar você a ampliar essa experiência participando do Soma no dia 14 e 15 de agosto no MASP, em São Paulo. Até o próximo.